Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos. Salmo 89, versículo de número 14. Salmo 89, versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 89, 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Podeis assentar. O texto que lemos começa dizendo que justiça e juízo são a base do trono de Deus, ou seja, o governo de Deus sobre as coisas que Ele mesmo criou. Não se realiza sem justiça e sem juízo, mais particularmente o governo de Deus sobre a história, e ainda mais especificamente o governo moral de Deus sobre os homens. Deus estabeleceu a sua lei, revelou-a ao homem. Esta lei é irrevogável, porque ela é uma expressão da natureza de Deus, da ordem com que Deus fez o mundo, com que Deus fez a natureza humana. E Deus jamais se arrependerá de algo que fez, como se estivesse equivocado. E Deus jamais mudará algo que é expressão da sua natureza, porque Ele é imutável, porque é sumamente perfeito. A Bíblia diz que Deus é luz, e nele não habita treva nenhuma. A Escritura diz que o Senhor fala que o mal não habita com ele. Nós temos passagens na Bíblia como o mandamento de Deus a Adão: no dia em que comerdes desta árvore, certamente morrereis. Ele comeu e espiritualmente morreu, e entrou nele a mortalidade física, e ele passou pelo processo de envelhecimento, enfermidade e morte. Foi expulso do paraíso por sua transgressão. A terra foi maldita por causa do homem, em razão de seu pecado. Adão, por sua transgressão, corrompeu a natureza humana. O primeiro homem foi criado em inocência. A situação dele, eu não diria que era de um salvo ou de um perdido, mas de alguém que, em tudo favorecido por Deus, iria decidir em que posição se colocaria. O mais fácil seria ele ter se posto em obediência, mas ele preferiu a transgressão. E quando fez esta decisão, não foi apenas uma decisão de um indivíduo, foi uma decisão do patriarca da humanidade, aquele em quem todos nós estávamos de forma latente, aquele de quem viemos, o tronco. E quando ele, portanto, fez essa escolha, ele corrompeu não apenas sua condição individual, ele corrompeu a natureza humana. Ele colocou sob juízo e sob os efeitos da queda os seus descendentes, porque tudo produz segundo sua espécie. Se o primeiro homem definiu a espécie humana na linha da transgressão por sua decisão, então ele iria transmitir aos seus descendentes este legado: do impuro não se pode tirar o puro. Por um homem veio o pecado ao mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens,
porque todos pecaram, diz o apóstolo em Romanos 5. Aqueles que vêm ao mundo, vêm sob os efeitos desta situação. Daí porque Davi diz no Salmo 51, eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Daí porque Paulo diz aos Efésios no capítulo 2, que somos por natureza filhos da ira, destinados à ira divina, porque temos já a semente do pecado desde a concepção. Ela vai brotar e gerar seus maus frutos quando o homem chega à idade da razão e pode fazer escolhas. Neste momento, essa corrupção da natureza faz inclinar sua vontade para caminhos que são contrários à vontade de Deus, e o homem se mantém, portanto, sob perpétuo juízo. A Bíblia diz em Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz em Romanos, o salário do pecado é a morte. E a lei de Deus, que do ponto de vista moral, foi revelada de maneira explícita a Moisés, que entregou-a ao povo de Israel, mas conforme Paulo, ela já se encontra inscrita na consciência de todo homem. Esta lei exige obediência perfeita. Ela tem mandamentos no plural, mas é diversas vezes chamada de lei no singular, porque é um composto, é um todo. Tiago diz que se nós obedecermos a lei de Deus em quase todos os pontos, mas fracassarmos em um, seremos culpados de termos transgredido a todos, porque a exigência é conjunta, a exigência é de que se atenda ao todo da lei. Enquanto não o fizer, o homem está em dívida com Deus, está separado de Deus pelo véu do pecado. É o que a Escritura Sagrada nos ensina. Nossas obras estão sempre aquém do que Deus exige, mesmo as melhores que fazemos em nossa condição natural e caída. O homem mesmo desejoso de fazer um bem, ele imediatamente faz uma curva e traz esse bem para a sua própria autogratificação. Alude ao que já fez de bom quando quer se defender, e aí usa, portanto, o bem que fez como um crédito para os seus argumentos, e já passa a fazer parte de interesses próprios e não mais de um ato de livre amor. O homem se gratifica com o bem que fez, usando-o para compensar os males que praticou, e quando usa assim o bem como argumento para camuflar as coisas ruins que pratica, este bem se torna igualmente corrupto. E eu poderia dar muitos outros exemplos de como até no bem que ele pratica há deficiências, há corrupções, de maneira que pelas obras os homens estão condenados à perdição eterna, não podem salvar-se mediante obras. E a esperança de muitos seria que Deus revogasse a lei que estabeleceu, que Ele a dispensasse. Alguns veem a misericórdia de Deus como uma banalização da lei divina. Alguns veem a bondade de Deus como a de um pai conivente com os erros dos filhos, que querem cobrir os males que eles praticam, que é cúmplice dos atos transgressores, mas Deus não revogará a sua lei. Jesus disse: nenhum tio da lei será retirado. Deus, para revogar a sua lei, teria que revogar a natureza humana, porquanto nesta natureza Ele inscreveu a sua lei. Alguns então pensam, Ele pode manter a lei, mas mudar a parte que fala da retribuição pelo pecado, não aplicar a pena.
Se Deus não aplicasse a pena, então a sua lei não mereceria respeito, não passaria de um conjunto de conselhos que ninguém era obrigado a cumprir, perderia o caráter de obrigatoriedade, a lei de Deus, se não houvesse a pena. O que está em desacordo com a natureza divina, o que quebra as leis cósmicas, não seria visto em sua seriedade se não houvesse a pena. Se Deus se retratasse da pena que estabeleceu, nós não poderíamos confiar em Deus sob hipótese nenhuma, porque um Deus que prometeu punir os culpados e não o faz, também não é confiável quando promete ser gracioso com alguém. De igual modo, ele poderia, em uma condição imaginada de humor, não mais garantir uma promessa que fez. Se querem imaginá-lo com os vícios humanos, onde ele fala firme como um pai, que depois volta atrás ao que disse, então que se imagine ele também nessa mesma condição, assemelhada à dos humanos, quando fizeram uma promessa. Ele pode revogá-la se desagradar com alguma coisa. Nós não poderíamos confiar em Deus se o imaginássemos dessa maneira. E quem concebe Deus dessa forma está apenas projetando em Deus aquilo que vê no ser humano. Não está de fato vendo Deus bíblico que se auto-revela, o ser imutável, necessário antes de todas as coisas, em quem não há mudança nem sombra de variação, está apenas projetando a si mesmo na imagem de Deus. O Deus a quem ele serve é ele próprio, numa projeção, não o verdadeiro Deus. Aqui diz que justiça e juízo são a base do seu trono. A justiça, onde ele exige convergência com sua lei moral. O juízo, pelo qual ele condena o transgressor. É a base do governo de Deus. É esta. Justiça e juízo em Deus são tão irretocáveis, imutáveis, quanto o seu trono, o seu governo, são a base do seu governo. Mas nós temos na Bíblia o Evangelho, as boas novas. Nós temos na Bíblia em Jesus Cristo promessa de redenção. A grande questão é que esta promessa de redenção não antagoniza a lei de Deus, não antagoniza o juízo de Deus, mas concilia as duas coisas, justiça e juízo, com misericórdia e verdade, como estão aqui. Se a base do seu governo moral é justiça e juízo, o texto diz que misericórdia e verdade estão adiante do seu rosto. Ele olha para a misericórdia e está num trono que é baseado em justiça e juízo. Como pode ser isso, pastor? Anselmo da Cantuária foi um ilustre teólogo medieval que disse o seguinte: o bem e o mal que praticamos é julgado em função de certas relações. A gravidade do mal ou da ofensa do homem, ela é aferida por aquele que foi ofendido. Se alguém, por exemplo, ofende uma pessoa comum, isso não tem o mesmo grau de incursão em culpa que se essa pessoa, por exemplo, ofender um policial. Se ela ofende um homem comum, isso não é tão grave como quando ela ofende um homem público, um presidente da República. Percebe-se então que a gravidade de uma ofensa é aferida por aquele que
é ofendido, ou por aquele a quem se tenta ofender, se o pecado é contra Deus, então ele é de uma gravidade infinita. É interessante que os homens, eles ainda falam em pecado numa sociedade secularizada, mas imaginando o pecado apenas como algo relacionado à convivência humana. Tanto que eles dizem, bem, a pessoa fez isso, talvez você ache que é errado, mas não prejudicou ninguém, não trouxe prejuízo a ninguém. Eles entendem o pecado apenas como quebra de regras de convivência e não veem o pecado tão grave porque exatamente estão imaginando apenas o outro ofendido, não Deus. Mas o pecado é contra Deus. Por isso não se requer que o pecado tenha consumação externa. Jesus diz: quem se encolerizar contra o próximo, mesmo que não faça nada contra ele, para Deus já o assassinou. Quem deseja mulher que não é a sua, mesmo que não leve à prática nenhum ato, enquanto cobiça, ele para Deus comete adultério. O pecado é uma transgressão relacionada a Deus, e logo é de uma gravidade infinita. Nós não precisamos imaginar uma gravidade maior pelo somatório de vários pecados. Um só pecado é de gravidade infinita. Adão foi expulso do Éden por um só pecado. Neste pecado ele não fez nenhum mal direto a Eva, nem mesmo a natureza, só desobedeceu uma ordem direta de Deus, e por isso perdeu o jardim do Éden. A terra foi maldita por causa dessa transgressão, e o mundo entrou nessa ruína espiritual. Um só pecado é de gravidade infinita. Mas o bem que alguém faz não é proporcional ao beneficiário do bem. O bem é aferido por aquele que pratica. E eu volto aos exemplos análogos ao que dei. Se é uma pessoa comum que me dá um presente, eu sou grato. Mas se um presidente da república veio à minha casa e me dá um presente, eu me sinto lisonjeado. Na verdade, o tamanho daquele ato benéfico é o tamanho da pessoa que o pratica. Logo, todo ato julgado bom do ser humano é finito, porque tem o tamanho do ser humano. Mas toda transgressão do homem é de gravidade infinita, porque ela é proporcional àquele que foi ofendido ou a quem se tentou ofender. Logo, não há bem que eu faça que possa corrigir o mal que eu pratiquei. E os reformadores ainda foram mais além. Disseram que não apenas o homem não pode, com o bem que pratica, compensar um só pecado que praticou, mas também ele nunca faz o bem requerido por Deus. Isso não quer dizer que todos nós somos os mais perversos do mundo, como um Hitler. Isso quer dizer que, embora não façamos todo o mal que podemos, nós nunca fazemos todo o bem que devemos. Tudo aquilo que julgamos ter sido bom é incompleto, é insatisfatório, faz a curva, é trazido para os nossos interesses, vira crédito para argumentar. Amanhã o bem que fizemos hoje vira ressentimento quando o beneficiário não corresponde, vira tristeza e pesar quando alguém não reconhece, e aí volta para o nosso ego. E uma obra, para ser a obra como requerida por Deus, ela tem que ser feita inteiramente para a glória de Deus. O homem tem que desaparecer nos seus interesses pessoais e desejar apenas glorificar a Deus com aquilo que está fazendo, fazer aquilo por amor a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, sem esperar qualquer retribuição, qualquer correspondência. Logo, o homem caído
desprovido da experiência transformadora do novo nascimento, sem ser habitado pelo Espírito Santo, este homem não apenas não pode com o bem que faz compensar o mal que praticou, ou um só pecado que praticou, mas também ele nunca faz nem sequer o bem como é devido fazer. Logo, meus irmãos, nós nunca iríamos pagar a nossa dívida. Era preciso, portanto, um homem justo para nos representar, recebendo em nosso lugar a retribuição que nos era devida. Ele tinha que ser homem como nós para nos representar. Ele teria que ser justo, porque se fosse pecador, pelo seu próprio pecado, já deveria receber o castigo. Mas ele também tinha que ser Deus, para que o seu ato substitutivo em nosso lugar, a nosso favor, tivesse um valor infinito, capaz de cobrir a gravidade infinita da nossa culpa. Ele tinha que ser Deus, para que o seu sofrimento enquanto homem fosse capaz de compensar a pena que deveríamos pagar na eternidade para sempre do inferno. Tinha que ser homem para morrer pelos homens, justo para morrer pelos injustos, Deus para que o que fosse fazer tivesse um valor infinito, capaz de compensar toda a culpa de gravidade infinita. E a boa notícia é essa, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, Filho de Deus, um com o Pai, Deus de Deus, luz de luz. Jesus divino, eterno, se fez homem por amor de nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não veio de concepção natural, não participou da carne e sangue, nem de José, nem de Maria, para não estar em linha direta com Adão, sob os efeitos da queda, mas o Espírito Santo desceu sobre a Virgem Maria e no seu ventre gerou o corpo para Jesus. Assim como Adão veio direto de Deus em seu corpo, feito do pó da terra, o Espírito Santo gerou no ventre da Virgem o corpo de Jesus Cristo. Ele veio, portanto, sem contaminação. Ele veio enquanto homem sem os efeitos da queda, mas ele foi tentado como nós, tentado no deserto, tentado por diversas vezes, para desistir inclusive da sua missão, mas na sua boca não se achou engano. Até Pilatos disse: eu não quero fazer nada contra este justo. Judas Iscariotes depois disse: pequei contra sangue inocente. Jesus dizia aos que estavam ao redor dele: quem dentre vós me convence de pecados? Quando foi batizado nas águas por João Batista, saindo das águas, o Pai disse do céu: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ele é, conforme disse João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o justo que morreu pelos injustos para levar-nos a Deus. Ele é Deus que adquiriu para si um povo com o seu próprio sangue. Naquela cruz, Jesus realizou um sacrifício substitutivo. A lei foi cumprida na cruz. A lei exigia punição pelo nosso pecado. Deus não iria se retratar da sua lei. A punição tinha que existir, o pecado tinha que ser compensado, a ordem moral tinha que ser restaurada. E lá na cruz do Calvário, Jesus fez isso. Ele disse: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. O seu sangue, de João, purifica de todo pecado, cobre toda mancha. Não é simplesmente Deus esquecendo sua lei, esquecendo sua justiça e saindo como um Papai Noel, presenteando a todos com perdão. Meus irmãos, é algo tão tremendo que sob o brado de Jesus a terra estremeceu, rochas se fenderam, o sol escureceu e um soldado que estava próximo disse: vem!
verdadeiramente este era o Filho de Deus. A Bíblia diz que demônios ali foram derrotados. Paulo diz aos Colossenses: ele rasgou o escrito da dívida que era contra nós e expôs à vergonha principados e potestades. Meus irmãos, só pela ciência do que Jesus viria a fazer no anúncio de seu nascimento, os anjos, num coral celestial, louvavam a Deus por tão grande misericórdia, por tão grande misericórdia. Deus perdoa o crente, Deus perdoa o que se arrepende e crê, mas não perdoa desprezando a sua lei. Ele usa de misericórdia, mas seu governo ainda é justiça e juízo. Na cruz ele fez o que a justiça requeria, para o seu rosto olhar para nós com misericórdia. É o que diz o Salmo 89:14: justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. Veja o que a Bíblia Sagrada diz em Romanos, no capítulo de número 3, a partir do verso 23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção, quer dizer, pelo preço de resgate que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Acompanhe, o texto diz que todos pecaram, mas que os crentes, através de Jesus, são justificados, inocentados de acusações no tribunal de Deus. Isso porque Deus propôs uma forma de expiação da nossa culpa pelo sangue que Jesus Cristo verteu, para que Deus possa, no versículo 26 diz, demonstrar sua justiça no tempo presente. Deus demonstrou sua justiça, Deus demonstrou que ele abomina o pecado lá na cruz, e para que agora ele possa ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quando entregamos nossa vida a Cristo e cremos em Jesus, apesar de sermos pecadores, arrependidos, contritos, que estão vindo a Cristo, ele nos justifica, ele nos inocenta das acusações. E quando ele está nos justificando dessa forma, ele não está se retratando da lei, ele está sendo justo ainda. Ele ainda está levando em conta a sua justiça. Ele está sendo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É interessante, porque Deus, quando enviou Jesus, o fez por misericórdia. Mas quando, depois que Jesus consumou o seu sacrifício, ele nos perdoa, ele o faz por justiça. Que coisa curiosa! Se o que crê fosse punido, então haveria punição dupla para o pecado. Jesus já morreu por ele e ele estaria sendo punido novamente. Quando Deus nos perdoa, ele não está sendo apenas misericordioso agora. Depois que Jesus morreu, ele está sendo justo. O pecado já está pago, a dívida já está paga, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Veja o versículo 31 de Romanos 3. Anulamos, pois, a lei pela fé, ou seja, o fato de a salvação ser pela fé anula a lei? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Ao sermos salvos pela fé, a lei não está sendo anulada, pelo contrário, ela está sendo reconhecida. Nós somos salvos pela fé porque a lei foi satisfeita na cruz, porque o pecado foi expiado na cruz, porque a pena exigida contra nós, Jesus recebeu em nosso lugar. A ira de Deus está aplacada, a justiça de Deus está satisfeita. Por isso, Deus pode nos abraçar através da fé. Nós vemos também lá na primeira epístola de João, alguma coisa semelhante a isso. Primeira epístola de João, capítulo 1, no verso de número 8, diz assim:
Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. A primeira coisa necessária é nós reconhecermos que somos pecadores, pararmos de nos justificar a nós mesmos. Mas aí o versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, eu devo admitir que sou pecador, me lamentar desta condição, arrepender-me do que tenho sido. E eu devo confessar a Cristo os meus pecados, reconhecer a Ele a minha culpa. E devo confiar que Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e purificar de toda injustiça. Note as duas palavras, fiel e justo. Quando Ele me perdoa, agora Ele está sendo justo. Ele está agindo de conformidade com sua lei. Ele está me perdoando e mantendo a justiça como seu trono, porque Ele está me perdoando com base no fato de que o meu pecado já foi pago. Ele está sendo justo quando perdoa, mas também está sendo fiel à sua promessa de redenção. É o que o texto nos está dizendo aqui. Lá em Salmos, vamos ver o que a Bíblia diz, do Salmo de número 85, versículo de número 10. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Salmo 85, 10. Veja primeiramente a segunda parte. Diz aí: a justiça e a paz se beijaram. Havia uma inimizade entre nós e Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós éramos réus no tribunal de Deus, por causa que sua justiça exigia sobre nós que Ele nos punisse, que Ele nos sentenciasse à condenação eterna. Mas através da cruz, justiça e paz se beijam. Através da cruz o meu pecado é pago e eu sou reconciliado com Deus. Justiça e paz se encontram, como diz em Romanos 5:1, justificados pois pela fé, agora temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, através da fé em Jesus Cristo, os meus pecados são considerados pagos por sua cruz. E eu sou justificado, declarado justo. Deus de maneira justa me inocenta das acusações, e justificado pela fé, agora eu tenho paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu não sou réu, sou o filho de Deus. Agora eu não sou culpado, sou justificado. Agora não há inimizade, há amizade. É restabelecida a comunhão com Deus. Mas observe uma expressão que vai aparecer tanto aqui nesse versículo como no outro que lemos. É a primeira parte: a misericórdia e a verdade se encontraram. Note essas palavras, misericórdia e verdade. Veja como elas apareceram também no Salmo 89 que lemos do princípio, verso 14. Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Nós vimos como Deus satisfaz sua justiça, e assim pode usar para conosco de misericórdia, sendo ainda justo. Mas qual a relação que aparece nesses dois versículos entre misericórdia e verdade? O que seria aqui misericórdia relacionada à verdade? O que é esta verdade que se relaciona com a misericórdia? Há três palavras distintas para se referir à palavra verdade. Tem o termo do latim, que é veritas, que não está na Bíblia, que foi escrita em hebraico, aramaico, uma outra parte, e grego. E o termo no latim significa uma correspondência do pensamento com alguma coisa. Portanto, indica mais uma relação com o passado. Eu tenho que ter uma coisa que já está lá para eu dizer alguma coisa sobre isso e depois medir a correspondência para dizer que o que eu estou afirmando é verdadeiro. Se eu falar sobre um fato histórico do passado e ele realmente aconteceu como eu estou dizendo,
então o que eu estou falando é verdadeiro. Mas no aramaico, ou melhor, no hebraico, que é o que aparece aqui, o termo verdade tem outro sentido. O termo verdade no Velho Testamento, na língua hebraica, se refere à fidelidade a um padrão, como por exemplo, fidelidade a um pacto. Alguém faz um pacto e age de acordo, ele está sendo verdadeiro. Tem, portanto, a palavra verdade um sentido mais relacionado ao futuro. Deus é aquele que vai agir de acordo com a sua promessa. Deus é aquele que vai agir de acordo com o que se comprometeu a fazer. Ele vai agir com fidelidade. Quando fala aqui misericórdia e verdade, está dizendo que Deus vai agir com misericórdia para com os que creem, mantendo o seu trono como justiça e juízo, e Ele vai usar de misericórdia conforme prometeu fazer. Desde a queda de Adão, nós temos a promessa de um Redentor. Deus disse que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Deus disse a Moisés que levantaria um profeta semelhante a ele, mas que faria muito mais do que ele. Nós temos a promessa de Deus a Abraão, de sua linhagem viria o Salvador, promessa que foi reiterada a Isaac e a Jacó. Nós temos os profetas anunciando Jesus, o servo sofredor que viria para levar os nossos pecados, o rei que havia de vir, o descendente de Davi, o Salvador, o desejado das nações. Então Deus mantém o seu trono, justiça e juízo, o pecado nunca passa impune, mas adiante do seu rosto Ele tem misericórdia para oferecer, através de Jesus Cristo, e Ele tem a sua fidelidade. Ele prometeu. O Deus que não revoga a lei é o Deus que cumpre as promessas. Os irmãos entendem agora? Se Ele, para não voltar atrás à sua própria lei, querendo nos salvar, esteve disposto a enviar o seu próprio Filho para morrer, então qualquer promessa que Ele nos fizer é segura. É o que Paulo diz lá em Romanos. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 8. Romanos 8, 32. Eu vou ler a partir do 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? É o argumento da força. Aqui Paulo está dizendo: olha, Ele é tão irrevogável na sua lei, que querendo nos salvar, Ele tinha que ter sua lei satisfeita a todo custo. Por isso nem a seu próprio Filho poupou, para que pudesse satisfazer sua lei e nos salvar sem negar a si mesmo. Esse Deus que não volta atrás da sua lei, que querendo perdoar, a cumpre, nem que o custo seja a morte do seu filho. Se esse Deus está assegurando a vocês que vocês foram justificados pela fé, então deixa o diabo estremecer. Ninguém pode intentar acusação contra vocês, porque Deus é por vocês. Paulo apela aqui para aquela fé, irmãos, que se agarra ao Deus que não pode mudar, ao Deus que manteve firme a sua lei, a ponto de enviar seu Filho, porque quis nos salvar, para atender ao que a lei exigia e pudesse agir coerentemente com misericórdia para conosco. Se Ele não poupou a seu próprio Filho, antes o entregou por nós todos, como não nos dará com Ele todas as coisas? O 33 segue: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, quem morreu por você não foi qualquer um não, o próprio Filho de Deus, para dar valor infinito ao seu sacrifício, se fez homem para atender a tudo que a lei exigia. Foi Cristo quem morreu, o antes quem ressuscitou dentre os mortos, e que agora intercede por nós.
Foi Ele que morreu, Ele ressuscitou para estar à destra de Deus, à direita de Deus, interceder por nós. Se é esse o Cristo que veio para nos salvar, que para satisfazer a lei de Deus morreu numa cruz, a fim de abrir as portas da misericórdia, que ressuscitou e agora está à destra de Deus para ser o nosso advogado, sumo sacerdote, intercessor. Então, se vocês sabem disso, entendem isso, vocês não têm o que temer. A fé, irmão, se agarra à promessa de Deus, porque Deus também não volta atrás da sua lei. Entendem? Se Deus não levasse a sério sua lei, eu não poderia ter esse argumento para levar a sério a sua promessa. Mas o texto lá de João diz: Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. Deus se pôs numa situação pela qual, se Ele não nos perdoar, Ele é que é injusto, apesar de nós sermos os pecadores. Que coisa! Ele se colocou numa situação que o nosso pecado já foi pago, e se cremos em Jesus Cristo, isso tem que ser creditado a nós. De outra forma, Ele estaria nos condenando por aquilo que já foi pago. Ele se colocou numa situação em que sua justiça exige que Ele nos perdoe, para que nós estejamos seguros de que Ele vai fazer. Ele é fiel, Ele cumpre o que prometeu. Esses dois textos que nós lemos, que fala de misericórdia e verdade, encontram um correspondente no Novo Testamento. Lá em João, capítulo de número 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Note, a lei veio por Moisés, a graça quer dizer a misericórdia, e a verdade, a palavra verdade aparece novamente, vieram por Jesus Cristo. Sendo que tem um detalhe agora: a palavra verdade aqui não está no hebraico. O evangelho foi escrito em grego, e verdade no grego é a palavra aletheia, que significa desocultar, tirar o véu, mostrar. Note, se eu falar em latim, veritas indica mais o passado, reconhecer que uma coisa ocorreu. Se eu falar verdade lá no hebraico, é mais uma fidelidade ao que se vai fazer, tem um sentido mais para o futuro. E se eu falar no grego, aletheia é desocultar, é aparecer, uma coisa mais para o presente, é algo que está aparecendo diante de mim agora. Olha como a Bíblia é perfeita. Tinha que ser aqui escrito em grego, irmãos, porque lá no Velho Testamento, no Salmo, está dizendo que Deus vai manter sua justiça e seu juízo são o seu trono, mas Ele encontrará o caminho para a justiça e paz se abraçarem, Ele encontrará o caminho para usar de misericórdia, Ele será fiel ao que está dizendo, naquele sentido hebraico verdadeiro. Mas João está dizendo que isso aconteceu, isso desocultou-se diante de nós. Tinha que ser a palavra grega, porque ele não quer dizer mais aqui que ele prometeu, ele quer dizer agora apareceu. Ele não quer dizer ele vai fazer isso, quer dizer isso apareceu diante de nós. Deus mostrou isso aos nossos olhos. A lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. A lei veio por Moisés para denunciar o nosso pecado, para mostrar a nossa culpa, para mostrar que nós não poderíamos nos salvar, para sabermos que estávamos debaixo de juízo, para que nos arrependêssemos, mas ela não nos dava esperança. Mas em Jesus Cristo veio a misericórdia, veio a graça, e a promessa se consumou. A fidelidade de Deus ao que disse se desvelou diante de nós, se mostrou a nós. É interessante que a lei de Moisés, e aqui eu vou a lei, os mandamentos, tinha duas partes. Uma parte com mandamentos morais, que estabeleciam o que era certo e errado universalmente, em todo tempo e lugar. E tinham também aquelas leis que eram cerimoniais, que o judeu era obrigado a guardá-las, mas elas eram mais para que o judeu pudesse
manter na mente, pedagogicamente, a lembrança de que o Messias viria. Por exemplo, os sacrifícios de animais. Os sacrifícios que eram feitos de animais pela culpa, pelo pecado, no templo de Salomão, no tabernáculo de Moisés, através de um sacerdote. Aquilo ali era prefigurativo. Aqueles sacrifícios eram ilustrativos do que Jesus Cristo viria a fazer. A Bíblia nos ensina agora que o sacerdote que entrou no tabernáculo celestial foi Jesus. Ele não entrou com sangue de touros e de bodes, mas com o seu próprio sangue. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso não oferecemos mais sacrifícios de animais, porque eles eram ilustrativos, prefigurativos do que Jesus viria a fazer, mas na cruz ele consumou. Na carta aos Hebreus capítulo 10, a Bíblia diz que aqueles ritos de sacrifício de animais eram sombras de bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Note, eram sombras. Quando chega em Jesus, se consuma. Eram sombras. Quando chega em Jesus, tira o véu, se desoculta. Nós entendemos o que é que aquilo ali queria dizer plenamente. Aquilo ali se cumpre. A lei veio através de Moisés, dos mandamentos morais. A lei de Moisés mostrava que éramos pecadores. E corresponde a essa denúncia da lei a graça. A lei mostra que somos pecadores, mas em Jesus Cristo chega graça, chega perdão, chega misericórdia. Através do seu sangue somos perdoados. Nesse momento, lei está em oposição à graça, lei moral em oposição à graça que perdoa. A lei condena, a graça redime. A lei acusa, a graça absolve. A lei nos coloca sob juízo, a graça nos justifica. Mas na outra parte da lei nós temos sombras, e em Jesus Cristo nós temos a verdade, o desocultamento. A lei tem essa bifurcação, tem a parte que era de sombras e tem a parte que era de mandamentos que mostram o nosso pecado. E o remédio de Deus foi duplo. A lei agora encontrou correspondência dupla. O pecado que a lei denuncia, a graça perdoa. A sombra que a lei falava de maneira indireta, agora tem manifestação direta na verdade, no desocultamento. Deus revelou o seu plano, Deus manifestou em Cristo o que aqueles ritos prefiguravam. A lei veio por intermédio de Moisés, graça e verdade por Jesus Cristo. Reconheça o seu pecado. Como diz lá o texto, se nós dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Se você desculpa o seu pecado, alegando boas obras que você faz, você não está vendo a gravidade do pecado. Você está longe do remédio, porque ainda não recebeu o diagnóstico. Se você não enxergar hoje que mesmo suas melhores obras estão aquém do que a lei de Deus existe, se você não concluir como Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se você não disser como disse Jó: eu me abomino no pó e na cinza. Se você não lamentar a sua condição, tiver nojo da sua vida sem Deus, mesmo que você não se sinta o pior dos homens como Hitler, mas aos olhos de Deus você reconhece que você está desagradando a todo instante. Se você se arrepende e olha para Jesus, confia que Ele é o cumprimento de todas as promessas de Deus, que tantas quantas sejam as promessas de Deus, tem nele o sim e por Ele o amém, que Ele é o sacrifício perfeito pelos teus pecados, é o justo que morreu por você, o injusto. É Deus que pode cobrir uma pena que você teria eternamente no inferno, porque o sacrifício dele é de valor infinito. Se você entende que Ele está agora no céu, à destra de Deus, intercede por você. Se você olha para Ele e crê que Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados e te purificar de toda injustiça, se você o chama para vir à sua vida, se você o recebe para ser o governante, Senhor e Salvador da sua vida hoje,
os seus pecados vão ser perdoados, a sua comunhão com Deus será estabelecida, o Espírito Santo fará morada no seu coração, Deus vai mudar a sua vida, escrever o seu nome no céu, e você vai peregrinar com aqueles que estão servindo a Cristo, cheios de gratidão, procurando agradá-lo cada vez mais, e na esperança e certeza segura de que estarão com Cristo no porvir. Entrega teu caminho ao Senhor nessa noite, confia nele, o mais ele fará. Vamos ficar de pé.